Fala pessoal, eu terminei de uma agenda aqui agora aqui em Minas Gerais e confesso para vocês que eu ia voltar para casa, mas durante muito tempo o meu coração tem ficado inquieto diante das coisas que estão acontecendo, enfim, escândalo atrás de escândalo. O brasileiro tem ficado numa posição de praticamente uma manipulação psicológica, né, onde nada mais abala a gente. E essa indignação que vocês sentem, né, esse sentimento de impotência não é só seus. Eu, como deputado federal, eu sou testemunha, né, de quantos deputados e senadores, não são todos, né, pelo contrário, uma parte ficam realmente o mesmo sentimento de vocês, né, de impotência perante as prisões injustas, né, do dia 8 de janeiro, a própria prisão do Bolsonaro, com relação aos escândalos que acontecem, com relação a este governo, ao STF, enfim. E não é um sentimento que é só seu, né, é um sentimento nosso também. E eu tenho orado para que Deus me desse uma ideia para o que fazer, né? E essa ideia eu vim pensando e hoje chegou o dia. E é por isso que eu decidi caminhar até Brasília para um ato simbólico, para poder trazer luz a todos os fatos que estão acontecendo. Até mesmo porque eu saquei qual que é a estratégia, né, do nosso inimigo. Eles querem nos matar em vida, né? Eles querem nos silenciar, nos jogar para invisibilidade, como se assim... a gente não existisse e todo mundo ficasse calado, inerte, e eu não vou fazer isso. Então eu vou fazer essa caminhada de fato como um ato simbólico para que as pessoas relembrem quem nós somos, né? E por que nós estamos aqui como brasileiros, que a gente não pode deixar o país do jeito que está, e principalmente para trazer esperança. Para trazer esperança para aqueles que já desistiram, desanimaram. Engraçado que tá todo mundo, né, fazendo aí a retrospectiva do ano de 2016. 2016 a gente estava na rua para poder tirar a Dilma. A gente não subestimava o poder da rua, o poder do brasileiro. Então, eu não subestimo o poder da verdade. Eu acho que tudo que a gente faz pode gerar um efeito muito maior do que a gente imagina. Então, saiba que você não está sozinho e todos os meios de ação eles nos tiraram. Jurídicos, legislativos, mas sobrou uma coisa que talvez seja mais importante, sobrou a nossa voz. Então, se Deus me entregou isso, eu vou ser essa voz. Que Deus nos abençoe, nos proteja e, enfim, até Brasília. Voltamos junto, cara. Valeu demais, é nóis. Vamos pra cima, até domingo. E aí, galera? É nóis. Bora? Bora, vambora. André, vai dar espetáculo aqui. Ô, vocês estão indo pra onde? Não é pra lá, não? Certeza? Eu tô achando que é pra lá, velho. Rapaz, eu tô falando que é pra lá, ué. Você já andou quantos pontos errados? Eu vim correndo 300 km de caminho errado. Ah, não, bicho, pera aí. É por aqui, então, certeza? Tá vendo o caminho errado aqui que eu encontrei. Nossa, Tamo junto, irmão. Nós, tudo bem, graças a Deus. E aí, galera, beleza? Ó, E aí, velho? vai, ele é o segundo deputado aí, assim, Bora! Eu unido. vim correndo lá de Goiânia. Vamos pra cima. Ele mudou, acabei de comprar. Nunca fez uma corrida na vida. Vamos pra cima, pegou reforço e até Brasília. Uma manifestação que vai acontecer no fim de tudo. Aludei! Bom demais ter aqui, rapaz. Chegou agora ou já tem tempo? Chegou agora, chegando agora? Agora. Nossa, tem que fazer agora. Galera, agora é porque agora tem alguém com experiência. Mais um chegou pra tropa! Pelo Brasil. Bora! E aí, bom demais, mano? A gente há 10 anos a gente estava, né, lutando pelo Fora Dilma. Não foi uma manifestação, né, Rosa? Foram dezenas de manifestações até a tirada da Dilma. E isso aqui, mais uma vez, é um ato realmente simbólico, mas é por um chacoalhar da nação. O Senhor levanta um exército durante esses dias, Pai. Se levanta pela nossa nação, clamando, Pai, por liberdade e por justiça na nossa nação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplaude aqui. Vai se ralar. Vamos pra cima. Brasil. Bolsonaro, vamos lutar pelo teu pai, pelos presos de G8, por esse país aí que seu pai levantou. Tamo junto. Apruma aí esse pé. Vambora, tem muito quilômetro ainda.
Fala, Gaê. Firme, cara. Fala, Nicolás, pessoal, bom dia. Cara, tentei até o último momento aí. Fala, André. Tentei até o último momento ir pra aí, cara. Mas não tinha teto, o tempo não deixou e eu dei começou. Pessoal, fez o vídeo, vai lá pra trás, por favor. Fez o vídeo, vai lá pra trás. Carinha pra trás. Você é um cara ungido por Deus. Amém. Agora, fazemos um reforço, não somente de peso, mas de altura. Excelente! Da dosimetria, que foi feita pelo Lula, então a gente vai fazer isso. Esse é o primeiro passo. Segundo passo que nós estamos colocando aqui, que é a liberdade para todos esses presos do dia 8. Liberdade para Jair Bolsonaro e os outros perseguidos políticos. Quarto, a instalação da CPMI do Banco Master, que é um escândalo absurdo que está acontecendo no nosso país. Isso, é junto, é. Cinco, a CPMI também do INSS. Então, esses 5 pontos aqui, juntando esses 5 pontos, a gente conseguindo ter isso, por exemplo, a própria prisão domiciliar do Bolsonaro, que também é um passo, é uma etapa para a liberdade dele. É melhor ele estar em casa, tendo ali a visita dos seus familiares, podendo inclusive, né, a gente poder visitá-lo, é um passo para alcançar a liberdade dele. Então, pessoal, 10 quilômetros concluídos aqui, e a cada 10 quilômetros eu vou lembrar de um caso absurdo de que está acontecendo aqui no nosso país. Eu quero começar com ninguém mais, ninguém menos, obviamente, do que o Clezão, morto dentro da Papuda, mesmo com um pedido de soltura pela PGR, por conta de problemas de saúde. E o que a esquerda fez, né, o que o STF fez, o que a mídia fez, simplesmente colocou como se, enfim, tivesse sido mais uma estatística, né? O Clezão não tem absolutamente nenhuma prova de que ele depredou patrimônio público, não tenha feito nada. E mesmo que tivesse feito isso, né, a pena é de até 3 anos e não é com pena de morte. Mas é óbvio, né, estava de verde e amarelo e por isso sofreu as consequências, né, da perseguição política contra ele. Então é isso, pela memória de Clezão, até dia 25 em Brasília, por liberdade e justiça. Chegamos aqui no quilômetro 20 e, como prometido, mais uma história, né, de alguém que está preso de forma absurda. E nesses 20 quilômetros não posso, obviamente, deixar de falar de Felipe G. Martins. Felipe G. Martins, que está preso por uma viagem que ele nunca fez, enfim, não sei nem explicar. Ele literalmente está preso sem ter cometido crime nenhum, mas só porque ele era assessor especial do presidente Bolsonaro, ele está preso, né? Inclusive, retornou aí à prisão porque ele supostamente teria visitado o LinkedIn de uma pessoa. Depois isso foi confirmado que não aconteceu. Então, pelo Felipe G. Martins, caminhada pela liberdade e justiça até Brasília. Fala pessoal, 7 horas de caminhada, 30 quilômetros. E quero lembrar aqui a Débora Rodrigues. Eu sei que é um caso emblemático, que todo mundo já conhece, que é a do batom. Basicamente escreveu Perdeu o Mané numa estátua e pegou uma pena de 17 anos, que tentou ser reduzida, mas manteve. E uma pena que nenhum, criminoso de alta patente, estuprador, homicida aqui nesse país, principalmente corrupto, né, não pega. Mas pegou porque estava de verde e amarelo, pegou porque há, sim, uma vingança política através do âmbito jurídico contra essas pessoas. E nós vamos fazer o quê? Esquecer essas pessoas, colocá-las na invisibilidade, colocar como se elas não fossem humanas. Pelo contrário, a Débora Rodrigues é tanto brasileira quanto todos nós e ela não será esquecida. Então, essa caminhada pela justiça e pela liberdade é por você também, Débora, toda a sua família e até Brasília. Pessoal, quilômetro 36, aumentou aí, ó, as forças. Já estamos aqui e hoje são mais aí praticamente 40 quilômetros. Vamos para cima e, ó, Acorda Brasil. Fiz questão de escrever aí de batom, como a Débora, né, que foi presa por 17 anos por ter feito isso numa estátua. E vamos para cima, Acorda Brasil, até dia 25 em Brasília.
Pessoal, 51 quilômetros e comprometido. Aqui ao meu lado está a Mariana Naim, que está aqui com a camisa, seu marido, Coronel Naim. Vou pedir para ela para poder contar esse caso. É absurdo o que aconteceu com ele. Então, Coronel Naim, 32 anos de serviço público, estava de férias no 8 de janeiro, tinha saído entre o dia 2 e 3 e foi convocado de última hora, já estava tudo invadido e mesmo assim ele foi imediatamente para o teatro de operações. Chegando lá, em pouco tempo, restabeleceu a ordem, só que a partir do momento que ele estava em avanço, ele recebeu ordem do interventor indicado por Flávio Dino para usar munição letal contra os manifestantes. A partir desse momento que ele usou munição, que ele falou que não ia cumprir a ordem legal, ele se tornou alvo do sistema. E no dia 9, eles também queriam prender o pessoal no QG e ele falou que não ia prender. E no dia 9, pela manhã, quando ele chegou para desocupar o QG, eles deram ordem para efetuar a prisão e ele falou que não ia efetuar sem mandado de prisão específico. E aí o Capelli falou que as pessoas que estavam no QG iriam ser criadas, levadas para a Granja do Torto. Só que eles mentiram tanto para a PMDF como para todos os manifestantes, levando eles para serem presos na Polícia Federal. Então é isso, pessoal. E, enfim, uma perseguição, ficou preso, né? 461 dias, recebeu agora uma condenação de 16 anos e 6 meses e uma multa de 36 milhões. Então eu só vou resumir para vocês. Um coronel com 32 anos, né, de serviço, um cara ilibado, conduta correta, tomou uma pena de maior do que de gente que comanda crime organizado. E, enfim, uma multa gigantesca. É pelo Coronel Naim também. Vamos para... Pessoal, 61 quilômetros. Eu quero lembrar aqui a história de Nelson Rodrigues, que foi condenado a 17 anos de cadeia, não por crime de tráfico de drogas, ou de extorsão, ou de corrupção, pelo contrário. Ele estava ali no dia 8 e não depredou, não quebrou nada, e simplesmente pegou uma bola que foi assinada pelo Neymar, entregou para a polícia, e eles os prenderam e o condenaram a 17 anos. Conheço a sua esposa, conheço seus filhos, converso com eles praticamente toda semana e, infelizmente, né, quanto da infância, quanto dos momentos bons ele está perdendo por conta disso. Então, Nelson, isso é para você, isso é para poder te confortar, saber que esse tanto de gente que está aqui está caminhando pela liberdade e justiça do nosso país e, obviamente, isso envolve vocês. Até dia 25, na mega manifestação que haverá em Brasília. Um abraço para vocês. O Brasil é nosso. O Brasil acordou! O Brasil acordou! O Brasil acordou! Mais forte! O Brasil acordou! O Brasil acordou! O Brasil acordou! Pessoal, 80 quilômetros, eu quero lembrar de Daniel Silveira, que foi aí, né, se não o primeiro a ser preso por opinião contra, né, o STF e ficou preso, né, há 5 anos e não tem a sua liberdade plena ainda. Era um deputado federal, mesmo tendo imunidade pelo artigo 53 da nossa Constituição. E quero lembrar para você também, Daniel, essa caminhada é para você, pela liberdade, pela justiça, que infelizmente, mesmo quem também é parlamentar, é um alvo, né, para ser perseguido, calado e preso. Então tamo junto. Nós estamos aqui também, ó. Bastante gente aqui por você, meu irmão. Tamo junto, Daniel. Você foi um dos primeiros pela perseguição, por isso que seu nome jamais será esquecido, cara. Tamo junto. A nossa coragem, muitas das vezes, não vê os frutos no momento. Mas olha a quantidade de pessoas que você inspirou a permanecer firme e não se curvar esse sistema. Caminhada pela liberdade e justiça até Brasília, dia 25. Tamo junto. Pessoal, chegamos aqui aos 90 quilômetros e eu quero lembrar de uma pessoa importantíssima para o nosso país, foi Jair Bolsonaro. Você pode ter todas as críticas, né, contra ele, inclusive até a própria direita, né, que pode falar, ele deveria ter feito isso e aquilo, mas o importante é que, de fato, houve uma mudança no país a partir dele, e acredito que precisamos ser gratos por isso. E agora, né, ele está tendo um tratamento pior do que traficante, né? Por um suposto golpe, um golpe de um crime impossível. É como envenenar uma pessoa com água, né, de potável. E a gente sabe que um golpe precisa ter outros demais elementos, né?
não teve nenhuma arma ali. As pessoas cometeram depredação de patrimônio público, que é um crime que é uma pena até de 3 anos. Então, já se passou os 3 anos porque as pessoas estão presas. E o Bolsonaro, enfim, com uma pena maior do que pessoas aí de comandantes de crime organizado. Então também é por você, Jair Bolsonaro, todos nós estamos aqui. Aqui com o objetivo, né, também da prisão domiciliar para ele, que é uma etapa, né, um passo para sua liberdade. E se Deus quiser, né, isso saindo, não tenho dúvida, será uma vitória, porque ali na casa dele, né, ele consegue ter, né, um cuidado melhor, um contato maior com a família e, enfim, enquanto corruptos, né, como Sérgio Cabral, né, 400 anos de cadeia, tá aí, né, pelo Rio, curtindo a vida, enquanto você tem diversos traficantes com prisão domiciliar, por que não Jair Bolsonaro também não, né? Então é por isso, também essa etapa, eu não vou ser ingênuo, né, também de já pedir a liberdade para ele, que é o que nós queremos, é claro, não deveria nem estar preso, mas porque eu sei que está nas mãos, enfim, de que muitas das vezes não vai dar essa liberdade para ele. Enfim, vamos seguir, 90 quilômetros, faltam alguns 100 e poucos. Pessoal, chegamos aqui nos quilômetros 100 quilômetros caminhados, desde Minas, já estamos aqui em Goiás, e eu quero nesse momento aqui relembrar o porquê nós estamos fazendo isso. Todos os escândalos de corrupção que está acontecendo, Banco Master, INSS. Nós temos o crime organizado dominando quase 60 milhões de pessoas. Nós temos um presidente com uma ficha corrida de lavagem, corrupção passiva. Nós temos uma saúde que muitas vezes mais mata do que salva. A gente tem uma educação que ocupa os piores índices internacionais. Nós temos 100 milhões de pessoas no Brasil que não tem saneamento básico, ou seja, água potável e local para poder fazer suas necessidades. Então, que país é esse? Que país é esse que vê isso tudo acontecendo e não acorda? Que país é esse que a gente já normalizou, a gente olhar e falar, não vai dar nada, não adianta. Entregar o país para esses caras é tudo o que eles querem. Então vamos fazer o que eles não querem, que é continuar. A gente não tem praticamente mais nenhum meio de ação, as instituições corrompidas, e eu não tenho dúvidas que o que restou foi a nossa voz. Então, enquanto nós tivermos voz, eles vão ouvir. E já que eles não nos dão paz, a gente também não vai dar paz para eles. Estamos juntos e chegaremos no nosso destino, dia 25, porque Brasília, nós estamos chegando. Começamos com 1, mas agora nós somos, centenas de pessoas. E em Brasília serão milhares. Acorda, Brasil. Acorda, Brasil. Pessoal, eu já estou no quilômetro 113, mas esqueci de fazer os 110 quilômetros, mas aqui eu quero relembrar a história dos militares das Forças Especiais do Exército, conhecidos aí como Kids Pretos, né? Foram vítimas de uma das maiores injustiças recentes. Foram condenados a penas superiores a 20 anos de prisão, responderam por crimes que não foram devidamente comprovados, baseados em fatos que sequer ocorreram, em um processo marcado aí por graves violações à Constituição, ao devido processo legal. Além disso, estão recebendo um tratamento mais severo do que o dispensado a traficantes, homicidas e vivendo num regime de isolamento extremo. Então, Rafael Martins de Oliveira, os demais militares das Forças Especiais presos, eles estão enfrentando uma rotina de total isolamento, situação que remete, inclusive, às condições impostas na prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um dos episódios mais simbólicos aí dessa injustiça ocorreu quando Rafael, já no início do seu interrogatório, foi obrigado a retirar a fala sem qualquer fundamentação jurídica sobre o 120 quilômetros caminhados,
31 horas? 31 horas e 20 de caminhada a pé. E nesses 120 quilômetros aqui, eu quero lembrar de você de escândalos. Escândalos como o do Mensalão, que agora todos saíram impunes. Escândalos como o do Lava Jato, que também todo mundo já está solto. Escândalos atuais como o do INSS. Escândalos como o do Banco Master. Escândalos agora, né, com o resort de um ministro do STF. Ou seja, o que mais precisa acontecer, qual escândalo precisa acontecer para que as pessoas acordem. Então isso aqui é também para a instalação da CPMI, do Banco Master, do INSS. Dá uma olhadinha lá, se algum deputado, senador de esquerda assinou e está apoiando. Não, eles nunca são dessa forma. Então é por isso também, para você que está cansado de tanta corrupção e sacanagem nesse país. Acorda, Brasil, nós não vamos aceitar isso. Até Brasília, tamo junto. Nesse quilômetro 130 aqui, eu quero lembrar de vocês da Eliane Amorim, que é uma psicóloga que estava ali no dia 8. E a única imagem que tem dela é ela anotando, escrevendo no caderno. E pasmem, ela foi presa 2 meses depois do acontecido. 17 anos de cadeia, 14 anos de cadeia. Depois dá uma pesquisada aí, pessoal. Qual corrupto da Lava Jato está preso por 14 anos? Dá uma pesquisada. Quem cometeu lavagem de dinheiro, corrupção passiva, como o Lula, quanto tempo ele ficou na cadeia? Dá uma olhada, os criminosos mais alta patente do nosso país, quanto que eles pegam de cadeia. Então, é pela Eliane Amorim essa injustiça que está acontecendo com ela. Essa caminhada pela liberdade. Fala pessoal, nesses 151 quilômetros eu quero lembrar da história da Iraci, 71 anos, condenada a 14 anos de prisão, não por tráfico ou crime, sabe, de morte, pelo contrário. Ela entrou ali no Congresso e refugiou das bombas que estavam caindo e tomou 14 anos de prisão. Estava na domiciliar, aí o Moraes revogou porque quebrou as cautelares que ela não podia fazer pilates. Uma pessoa de 71 anos. Então é por você também, Iraci, toda a sua família. E vamos continuar em frente até dia 25, pela liberdade e por justiça. Dia 25 em Brasília, hein? Eu só não posso parar, só não posso parar. Vou mandando. Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Acorda! Eu posso ter a honra de tirar uma foto com o senhor? Estamos juntos, que texto. Vamos. Trator, sei lá. Vamos, cara, obrigado, Deus te abençoe. Aqui, vocês vão ficar cansados de ouvir buzina de caminhão. Inacreditável, posso falar? Muito obrigado aos caminhoneiros do nosso país, viu? Vocês realmente fazem um trabalho impecável nessas estradas, muitas delas horríveis, e tendo que pagar impostos, pedágios, para poder sustentar a sua família. Então, quero deixar um abraço especial aqui dos caminhoneiros e posso falar uma coisa para vocês? Vocês não têm ideia da força que vocês têm, vocês não têm ideia. Mas nós acordamos, se Deus quiser. E agora tem cavalo também, ó, acompanhando a gente. Vamos pra cima. Só falta alguns, mais 100 quilômetros, galera! Bora! Acorda! 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 Meu amor, aonde que o papai tá?
Brasília. Eu não cheguei ainda não, mas eu vou chegar, tá bom, meu amor? Te amo muito. Daqui a pouquinho eu tô em casa, tá? Beijo. Filho, agora tem que chegar em Brasília mesmo. Você prometeu pra sua filha. Agora tem que ir. Aí, pessoal, ó, acabamos de ganhar aqui, ó, caixa de pitaia, caixa de uva, o pessoal que trouxe aqui pra gente. Tá sério, povo pelo povo, olha isso aqui. Qual que é o nome da senhora? Vocês são de onde? Fazenda de pé. Aqui Cristalina mesmo? Fazenda de pé. Vocês estão trazendo frutos aqui Minha pra gente? colheita hoje de manhã. Só pra ajudar? Só. Estão sendo pagos? Claro que não, né? Vocês estão fazendo o máximo. Tamo junto, Deus Parabéns. Obrigado pelo carinho, viu? Ó, sensacional. Obrigado, gente. Aí, ó. Isso aqui que fortalece demais a gente. Obrigado, viu? É isso, irmão. Vamos junto. Vambora. Agora com a uvinha. Já foram quantos quilômetros aí, irmão? 23? 23, não, totais. Hoje foram 23 quilômetros. Tá com 96. E ontem estava com 73, então são 96. Já completei 96 quilômetros desde o início da nossa caminhada. Começamos ali, enfim, sozinho. Mas o objetivo nunca foi fazer nada sozinho. O objetivo foi realmente ter isso aqui. Ter pessoas que apoiam, pessoas que não desistem, porque o Brasil está praticamente um corpo quase que morto, né? Mas antes de você levantar para poder tomar um café, para poder ir trabalhar, a gente precisa acordar. Então por isso que eu coloquei, né, o nome disso de Acorda Brasil, para poder realmente o Brasil despertar. A gente tem visto o crime organizado tomar conta do nosso país. A gente tem visto trabalhador, manicure, pedicure, trabalhador aí do MEI, microempresário, pequeno empresário, sendo destruído, produtor rural, pelos grandes impostos. E um Estado que só sabe tirar do povo. A gente tem visto grandes escândalos, como o do escândalo INSS, do Banco Master. E o Brasil fica parado. É um sentimento muito ruim quando o sentimento das pessoas é: não vai dar nada, não adianta. Ah, caiu no STF, então já era. Esse sentimento é muito ruim como nação. Então esquece, talvez você vai ver esse vídeo aí depois. Esquece que é o Nicolas, esquece que sou eu. Pega a mensagem, cara. Não adianta, sabe, a gente ter anos e anos governado pelo mesmo governo e a gente achar que é culpa de outra pessoa. Não é. Infelizmente, tem um grupo de pessoas no Brasil que é o freio de mão desse carro potente chamado Brasil, que chama-se esquerda. A esquerda tem parado esse país e, infelizmente, muitas pessoas, por conta de barriga, por conta de uma picanha, de uma cervejinha, estragam o país porque quer um bem menor ali na hora. Eu digo para vocês, que são os inimigos que estão ouvindo agora: não somos um, não somos 100, não somos 1000. Nós somos milhões. Milhões de brasileiros. E se Deus quiser, dia 25 a gente chega em Brasília para poder fazer um grande ato, para poder mostrar que nós acordamos. Pelos presos no dia 8, injustamente, poderia ser o teu pai, tua mãe, poderia ser até mesmo você, que estão presos há mais de 3 anos. Pelas pessoas que estão sendo perseguidas politicamente, como Daniel Silveira lá atrás, como Jair Bolsonaro, o nosso grande líder, chamado Jair Messias Bolsonaro. Você não está sozinho, presente. É pelas pessoas perseguidas, que também são muitas vezes anônimas. Talvez vocês não conhecem, mas como Felipe G. Martins, como o Coronel Naime, estão sendo perseguidas politicamente,
estamos aqui pela prisão domiciliar também do Bolsonaro, que é uma etapa para então a liberdade dele. Nós estamos aqui pela instalação da CPMIs, INSS e Banco Master. E, por fim, nós estamos aqui para dizer também pelo aquilo que nós não estamos fazendo. Nós não estamos aqui para poder alavancar nenhum candidato, para nenhum cargo. Você que está aqui por conta de, eu quero ganhar um pouco de fama para poder mostrar para minha cidade, eu te peço que você caminhe, mas pro lado contrário, porque para cá... Para esse lado de cá, graças a Deus, ao lado da direita, nós estamos marchando rumo a Brasília para poder reanimar esse povo. Eu acredito no Brasil, eu acredito em vocês, e é por isso que... Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Liberdade! Já! Justiça! Já! Bolsonaro! Livre! Bolsonaro! Livre! Anistia! Já! Anistia! Já! Quem ama o Brasil dá um grito! O Senhor é Deus dessa nação. Então vamos orar a oração que Jesus deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fala pessoal, bom dia. Já estamos em direção aqui ao posto JK. Dá um alô aí, pessoal. Bom dia! Estamos indo ali, 4º dia de caminhada, 107 quilômetros caminhados a pé. Para quem está duvidando, te convido a vir caminhar com a gente. E estamos juntos, pessoal. Obrigado, viu? Vamos para cima. E se Deus quiser, chegaremos dia 25 em Brasília, ao meio-dia, na Praça do Cruzeiro. Deus abençoe vocês. Até lá. Esse chute aqui é para o Brasil. Vamos andando, meninas, vamos andando. Brasil! Vamos pra cima, quem vai caminhar até Brasília. Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Anistia! 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 Liberdade! Justiça! Liberdade! Justiça! Olha a loucura. Olha a loucura que tá esse lugar. Tem milhares de pessoas aqui hoje. Começou com ele sozinho.
Rafael. Realmente, ontem eu estava assim, praticamente ficar em pé. Hoje já acordei melhor, mas existem partes no meu corpo que eu nem sabia que podia doer. E está doendo, entendeu? Então, um abraço aí também ao Luciano Hang. E peço para que vocês assim mobilizem. Quero fazer uma convocação aqui para os pastores dessa nação. Eu vi diversos pastores apoiando. André Valadão, Theo Hayashi, Silas Malafaia. Peraí, pessoal, o maluco tá aqui, 91 anos, é a caminhada pelo Brasil. Pessoal, nós estamos aqui com a Jovelina, que vai dar alguns passos aqui somente, mas passos importantíssimos, né, para o nosso Brasil, porque ela tem 93 anos. Ou seja, você que é mais jovem aí, você não tem desculpa para poder não caminhar e também não lutar pelo nosso Brasil. Obrigado por esse ato simbólico também de caminhar e dizer que a gente não vai desistir. Isso aqui realmente é incrível. Como o povo brasileiro não desiste, mas a gente precisa acordar. Tem muita gente ainda que está dormindo em berço espejo. Vamos retomar o nosso país em nome de Jesus. Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Anistia! Anistia! Bolsonaro! Livre! Bolsonaro! Livre! Justiça! Já! Liberdade! Já! Justiça! Já! Liberdade! Já! Quem ama o Brasil dá um grito aí! Eu tô me lixando se você é candidato pra alguma coisa, eu tô nem aí. Entendeu? Então assim, não fica, você quer mandar um abraço. Galera, se abraça, não tô brincando, se abraça pro teu pai, pra tua mãe, pra tua filha, eu vou ter o grato prazer de fazer isso, cara, tua família. Sabe, mas pelo amor de Deus, isso aqui não é uma parada eleitoreira. E quem tiver questão eleitoreira, faz o seguinte, pode caminhar, mas vai caminhar pra lá. Eu jamais poderia deixar de esquecer que hoje fazem 4 anos que nós não temos mais o nosso professor Olavo. Quero mandar um abraço para o Roxane, a todos os seus filhos, que a linda história que ele criou. Eu sou hoje, né, conservador, tanto pelos meus pais, obviamente, em primeiro lugar, mas eu compreendi o que era, que eu estava vivendo, né, com o Olavo. Muito obrigado, Olavo. Você tinha razão. A esperança somos nós. Você também, Olavo. Crime de depredação, se ele tivesse depredado, eram 3 anos, há mais de 3 anos, estão lutando pela liberdade.
Então é realmente para acordar. As pessoas estão achando que ele não é um ser humano, achando que pode desumanizar um filho e pode desumanizar um pai. Então peço a salva de palmas para dar força para essa família e que a gente chegue até Deus Nicolas, o Brasil cortou. Deus te abençoe, tá? Meu irmão. Você é um menino só na idade, mas é um grande homem. Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Acorda! O cara acabou de chegar aqui, me dá essa parte aqui, ó, 100% Jesus. Mas eu não ousaria andar com isso aqui, meu amigo. Porque essa skin aqui é essa skin lendária do menino Ney, tá? Eu deixo só pra ele. E a minha skin é essa, ó. Acorda Brasil, tamo junto. Daqui a pouco estamos em Brasília. Ou não? Sim! Nós somos melhores que a esquerda, sim ou não? Sim! Nós somos mais inteligentes que a esquerda, sim ou não? Sim! Nós somos mais bonitos que a esquerda, sim ou não? Por favor, vamos ficar no acostamento. Agora, pessoal, eu sei que todo mundo, enfim, tá com ânimo aí, mas já foram mais de 140 quilômetros andando a pé. Então, assim, vamos, por favor, fazer, sabe, ficar juntinho, ir pra cá, ir caminhando. É 40 quilômetros hoje. Então, não todo mundo vai chegar no mesmo destino. Então, vamos aos poucos, tá? Eu conto com a colaboração de vocês. Poxa, nós queremos um Brasil melhor, sim ou não? Sim! Então, seja melhor aqui agora. Beleza? Seja melhor que agora. Vamos fazer isso. Eu vou puxar aqui devagar. Por favor, fique do acostamento para dentro, para a gente conseguir ter uma ordem de forma pacífica. E quero deixar claro aqui algumas coisas muito importantes. Primeiro, nós estamos fazendo isso pela justiça desse país, que praticamente é cega só de um olho, né? Porque os escândalos que estão acontecendo ali no resort do Toffoli, isso daí já deveria ser impeachment para ele há muito tempo. Segundo ponto, nós estamos vendo um Banco Master, né, juntamente com envolvimento com outros ministros também e outras pessoas, que quem tiver envolvimento criminoso tem que pagar e ir pra cadeia, pra cadeia. Quero dizer uma coisa também, disseram que o meu nome apareceu na lista telefônica de Daniel Vorcaro. Quando aparecer um contrato meu com Daniel Vorcaro de 129 milhões, aí vocês podem me prender, beleza? Então, tentem inventar outra, tá certo? Para poder me prender. Terceiro ponto, nós estamos aqui também pela liberdade das pessoas do 8 de janeiro, presas com penas acima de qualquer hoje criminoso de alta patente, pessoas que cometeram corrupção, estão usando tornozeleira, e que nenhum hoje da Lava Jato, por exemplo, está usando tornozeleira. Pelo contrário, Sérgio Cabral está fazendo campanha pelo Rio. Então é por essas pessoas, é também pela liberdade de Jair Bolsonaro, outras figuras políticas como Felipe G. Martins, Coronel Jaime. E acima de tudo, é para acordar o povo brasileiro, para que a gente realmente tenha um país digno de se viver. Não tem... Eu fico pensando qual outro escândalo vai ser necessário para a gente acordar. Então, dia 25 em Brasília não vai ser o fim, vai ser o começo. O Brasil acordou. Até Brasília! 164 quilômetros, 5 dias percorridos, nenhum vandalismo, ninguém acidentado, tudo em ordem e em paz. Meus parabéns a cada um. Dia 25! Brasília! Dia 25! Brasília! Dia 25! Brasília! Fazer o quê? Agora Brasil! Fazer o quê? Agora Brasil! Fazer o quê? Agora Brasil! Muito bom! Deus não foge à luta, não tem ninguém te adora a própria morte, terra dourada, entre outras
mil és tu, Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Ele disse que era só, vai tirar foto, vai tirar foto comigo. Vai lá. Peraí. Qual é o seu nome? Manu. Uma salva de palmas para Manu! Aqui, pelo Nicolas e por todos vocês que estão aqui hoje. Amém. Pessoal, para quem não lembra, o filho dela, né, foi preso no dia 8. Não tem nenhuma prova aí, né, de depredação. É o Lucas, rapaz jovem, advogado, 14 anos de prisão. Eu quero que vocês pensem em qual político corrupto que ficou preso 14 anos. Eu quero saber qual político da Lava Jato que está cumprindo pena de 14 anos. Eu quero saber se ministros envolvidos em escândalo de Banco Márcia vão pegar pena de 14 anos. Eu quero saber se quem faz contrato de 129 milhões para não fazer nada vai pegar 14 anos de cadeia. Eu quero saber que o Lula cometeu corrupção passiva e lavagem de dinheiro, ficou 14 anos de cadeia, ou seja, o que estão fazendo com o Lucas? Ele indo no enterro da avó dele, né? Da avó dele, sendo ali acompanhado como se fosse um bandido, um criminoso de alta patente. Então essa caminhada aqui... Pessoal, nos alimentamos aqui, ó, chuva surreal, mas... Diga ao povo que marcha. Então vamos pra cima, vamos marchar. Saindo aqui hoje, a gente para em Louisiana, né? E a gente vai andar aqui mais 16 quilômetros hoje. Vamos pra cima, acorda Brasil, que nos move mais forte. A nossa caminhada, graças a Deus, chega ao sexto dia. E amanhã é o dia final, pro ato final do Acorda Brasil! Acorda, Brasil! Acorda! Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! Pessoal, passando aqui para poder agradecer a governador Zema, que em nota apoiou a caminhada, ó, pela liberdade e justiça. Nós estamos fazendo aqui de forma ordeira, pacífica. Várias entidades também já aí nos deram apoio, diversas federações. Muito obrigado pela força. Vamos em frente, tamo junto. Até amanhã. Segurar para ele. Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! É patrimônio cultural goiano, deixa o cordão, ninguém entra mais. Apoia, vai,
Brasil!